10 virgens, amém? Então, em primeiro lugar, o que nós temos que saber é que essa passagem bíblica, ela não é uma coisa que aconteceu literalmente, ela é uma parábola. E o que significa uma parábola? É uma narrativa alegórica que transmite uma mensagem direta por meio de comparação ou de analogia. Ou seja, você pega uma história, né, e conta para alguém, né, dando o exemplo de que aquela história aconteceu, mas na realidade ela é apenas uma narrativa alegórica para trazer como exemplo para que pessoas possam convencer e persuadir diante do Evangelho de Cristo e diante da salvação. Então, o Mestre Jesus Cristo, ele fazia muito isso, né, irmãos? Ele contava muitas parábolas para abrir o coração das pessoas que o ouviam, para persuadi-lo, para convencê-los do Evangelho de Cristo, do seu próprio Evangelho. Pois bem, o texto bíblico é Mateus 25, uma narrativa alegórica, uma parábola, a parábola das 10 virgens. Amém? Mateus 25, a partir do versículo 1, não tem condição de trazermos toda de uma vez. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos trazendo aos poucos. A gente traz uma parte, depois traz a outra parte. Vamos tirar algumas dúvidas, né, do que esta parábola realmente significa para nossas vidas. Ela tem sido interpretada de forma errônea por muitas pessoas, né? Também a Bíblia não é fácil de interpretar, nós entendemos, mas é necessário que nós estejamos a cada dia melhorando a interpretação bíblica para que as pessoas se preparem. É por isso que a palavra de Deus diz que tem muita gente que ainda não está preparado. Por quê? Porque ouviram a palavra de Deus, sabe que ela existe, mas ainda não entendeu o que Deus quer falar com eles, qual é o propósito de Deus na vida de cada um. A parábola das 10 virgens e a explicação. O versículo 25, do 1 em diante, vai nos contar essa história, né? Essa parábola maravilhosa, né? Essa narrativa alegórica maravilhosa. Jesus Cristo conta a parábola das 10 virgens, que traz uma mensagem de... Que mensagem é essa que o Senhor traz? Mensagem de despertamento espiritual, uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem de perseverança, uma mensagem de conhecimento e uma mensagem de paciência. Amém? Porque Jesus vai voltar, mas é necessário que tenhamos paciência para esperar a sua vinda. Ele pode voltar daqui a 30 segundos, ou a 30 minutos, ou daqui a 30 dias, mas ele pode voltar daqui a 1000 anos, entendeu? Então, enquanto você estiver vivo, você tem que estar vigilante e esperando a vinda dele, para quando ele chegar, o que acontecer? Você está pronto para ser arrebatado. Amém? Então o mestre conta essa parábola, né? E traz através dela uma mensagem, despertamento espiritual, né? Que concerne, né? A um encontro com as religiões, né? Por quê? Hoje toda religião, ela prega a Bíblia. Então o que o Senhor queria? Deixar uma parábola como exemplo, para que essa palavra servisse de despertamento para as pessoas não estar dormindo, né? Não está dormindo, porque a Bíblia diz que tinha 5 virgens nécias, né? Ou seja, tolas, e tinha 5 virgens sábias, ou seja, pacientes, né? Estava esperando no Senhor, não importava as circunstâncias, elas não iam deixar
de esperar, né? Lá, Jesus Cristo, lá quando estava sentado no Monte das Oliveiras, quando respondeu aos discípulos sobre os últimos acontecimentos, próximo ao fim do mundo, né? Ao fim do sistema de coisas e da sua segunda vinda, né? Ele explicou algumas coisas a eles. Por exemplo, como era o casamento judaico. O casamento judaico, ele tinha um ritual, né? Muito alegre e muito interessante, né? Para o cortejo que conduzia a noiva, né? As pessoas que iam conduzindo a noiva eram pessoas muito alegres, mas eles levavam a noiva ia à frente e eles vinham atrás, e todos vinham cantando, né? Cânticos muito bonitos da época, e levando e elas levavam lâmpadas, né? E uma luz de lâmpadas, ou seja, no caso hoje seria lâmpada, naquela época era o quê? Era lamparinas, né? Ou candeeiros, amém? Então, essas lamparinas, elas usavam óleos nela, amém? Então, como se nós fôssemos a lamparina, certo? Mas nós precisamos de um combustível para funcionar de forma correta e não estar dormindo na hora que o Senhor voltar. Que combustível é esse que nós precisamos para nos manter essa luz acesa dentro de nós e nós não venhamos dormir na hora que o Senhor chegar? É a chama do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ter o Espírito Santo de Deus em nós, para que a hora que o Senhor chegar, nós possamos estar vigilante e esperando nele, amém? Então, o que nós não podemos nunca deixar faltar em nós é a chama do Espírito Santo de Deus. É o próprio Deus, né? É o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, né? Ele que é o nosso Consolador, ele que é o nosso Paráclito, né? Ele que é quem nos conduz, quem ilumina o nosso caminho. Quando há muitas trevas em nossas vidas, o Senhor chega e faz com que essas trevas se dissipem. Então, 5 virgens estavam vivendo na luz. Por quê? Porque ela levou as suas lamparinas cheias, ainda levou uma reserva em vasilhas. O noivo demorou, que aí simboliza Cristo, e elas dormiram, mas à meia-noite se deram um grito: o noivo está chegando, vá ao encontro. Aí quando elas acordaram, que foi olhar, o azeite de si tinha acabado. Por quê? Porque não tinha levado a reserva, ou seja, a falta de vigilância. Na realidade não tem lâmpada nenhuma, não tem azeite nenhum, é apenas uma alegoria, entendeu? Essa lâmpada, esse azeite aí, simboliza o quê? A nossa perseverança, a nossa fé e a nossa paciência em esperar o Senhor em santidade, vivendo num mundo de santidade, separado do pecado, amém? Então é isso que significa essas lâmpadas, essa luz, né? Aí é o Espírito Santo que dissipa as trevas. Como é que as 5 que não tinha mais azeite, porque o azeite acabou, elas não tinham reserva, como é que elas iam ao encontro da noiva, das noivas, nas trevas? Se Jesus Cristo não vive nas trevas, ele vive na luz, não é verdade? Então as 5 que estavam com a reserva ficaram, e as outras saíram para comprar o azeite. Quando voltou, aí o noivo já tinha chegado, e as 5 que estavam vigilantes entraram, né? As portas se abriram e elas entraram para participar das bodas do Cordeiro. Quando as outras chegaram, que bateram na porta, aí o noivo disse: eu sinto muito, mas eu não vos conheço. Afasta de mim, ó malditos, ó malditas, porque eu não vos conheço. Então o Senhor não chamaria uma virgem de maldita de forma nenhuma, porque virgindade significa pureza. E a igreja do Senhor, ela é virgem, porque ela é pura. Amém? Então aí foi o quê? O sentido aí,
O sentido aí é o sentido de perseverança. Amém? Porque mesmo você sendo virgem, ou seja, no sentido de pureza, mesmo que você vivendo na pureza, você vivendo na igreja, participando dos cultos de oração, indo no domingo, às vezes você vai só no domingo, mas ainda está faltando alguma coisa, como por exemplo o quê? Fazer a obra de Deus, pregar a palavra de Deus, ajudar os pobres, né? Os necessitados. Não que obra salva, o que salva é a fé, mas também a fé sem obra não salva, ela é inoperante, né? Você tem que colocar a fé em exercício, e para a fé estar em exercício tem que haver obras, porque quando você está em exercício com sua fé, você está fazendo a obra de Deus, e a obra para ajudar alguém que precisa, né, de você. Então a igreja do Senhor está na terra para isso, para ser operante, para ser uma igreja que se movimenta, porque nós somos um organismo vivo. Nós não estamos mortos, nós não somos estátuas, nós não somos imagens paradas no lugar que só anda se a gente pegar e carregar ela. Não, nós somos um organismo vivo, nós somos a igreja do Senhor. Amém? Então, no casamento judaico tinha isso, as lâmpadas, né? Eles pegavam aquelas lamparinas, acendiam e seguiam o cortejo do casamento até o lugar onde a pessoa, até onde o sacerdote ia celebrar o casamento. Naquela época não era padre e nem pastor, era sacerdote, né? Que dá no mesmo sentido, né? Se analisarmos bem, né? Mas quando chegava lá, aquelas pessoas, os amigos, né, vinham atrás com as lamparinas acesas. Então o Senhor pegou essas lamparinas, né, deste casamento, né, e usou como alegoria para trazer uma parábola, né, para nos fazer entender que é necessário estarmos com o nosso coração cheio do Espírito Santo de Deus, com a nossa vida cheia do Espírito Santo de Deus, vigilante para a hora que ele chegar, nós podemos subir e morar com ele. Amém, irmãos? Isso é para quem crê. Se você não crê, eu não posso fazer nada, mas eu creio dessa forma. E as 10 virgens dessa parábola eram amigas da noiva que esperava com ela a chegada do esposo. Então elas eram amigas, né? Como o noivo morava um pouco distante, ele demorou um pouco de chegar. E o que aconteceu? Elas dormiram. Elas não aguentaram, né? Veio o sono, né? E elas dormiram. Mas houve um aviso, houve um grito. E esse grito dizia o seguinte: olha, acorde, porque o noivo está chegando. Aí quando acordou, cadê o azeite ou o óleo, né? Não tinha acabado. Então, meus amados irmãos, o que nós temos que fazer? Para que nós possamos entrar nas bodas do Cordeiro, é necessário estarmos vigilantes, como as primeiras 5 virgens, né? Que trouxe as suas lamparinas cheias de azeites, né? Que hoje no nosso tempo hoje nós chamamos de querosene, né? E não deixou faltar. Quando acabou aquilo, ela tinha reserva para colocar. As outras pediram a ela um pouco, mas se elas dessem, o que aconteceria? Nem entrava as 5 que estavam sem o azeite, nem elas, porque acabaria tudo. Então elas mandaram que fossem comprar. E aí é que está o X da questão. Enquanto elas foram comprar, o noivo vai e chega. Por quê? Porque ele chega em uma hora em que você não espera. Jesus chega exatamente na hora em que você não espera. Não tem coisa que você fala assim, eu vou ali, mas já pensou, bem, se fulano ligar para mim, eu não vou estar em casa, né? E às vezes não dá para levar o celular, porque hoje estão roubando tudo, você não pode nem sair com o celular. Às vezes o telefone é fixo, né? Ou às vezes é outra coisa, você precisa falar com alguém. Enquanto você vai lá, a pessoa vem. Aí você não está, pronto. Ela vai embora, aí fecha o negócio com outra pessoa. A mesma coisa aconteceu aonde? Lá nas 10 virgens. Enquanto elas foram comprar o azeite, Jesus Cristo voltou, abriu as portas, iniciou as bodas, e as 5 virgens sábias, essas entraram nas bodas e participaram.
e participou do casamento de Cristo com a igreja, que é as bodas do Cordeiro. Amém, meu amado irmão? Então nós precisamos de quê? Sermos vigilantes. Vigilantes para podermos entrar e participar das bodas do Cordeiro. Amém? Essa é apenas a primeira parte do nosso estudo das 10 virgens. Daqui a pouco estaremos trazendo o nosso segundo estudo sobre as 10 virgens. A passagem é um pouco longa, não dá para a gente explicar tudo, entendeu? Fiz uma pesquisa na internet, em dicionário bíblico, em bíblias de estudos, né? Dei uma buscada nas coisas do seminário que eu tenho, apostila e tal, e juntei aí tudo para trazer uma coisa, né? Uma palavra eficaz, rápida, objetiva e genuína, né? Que é o mesmo que verdadeira, né? Uma interpretação fiel, para que você não fique achando, tinha lá 10 mulheres, cada uma com uma lamparina na mão. Não é isso. Isso é uma alegoria, isso é uma narrativa alegórica, que transmite uma mensagem indireta, por meio de comparação ou analogia. Isso é uma comparação. É como se você, nos termos da sua pregação, você vai contar uma ilustração de alguma coisa, uma história que você ouviu, que aquilo vai tocar no coração da pessoa e vai ajudar na persuasão da sua pregação para o ouvinte, que ele possa ser convincente daquilo que você pregou, possa entender a mensagem e possa receber Jesus em sua vida. Amém? Que Deus os abençoe. Daqui a pouco estaremos trazendo o nosso segundo estudo. Eu peço a você que, por gentileza, inscreva-se no meu canal, deixe o seu like e ative o sininho, para que possamos assim estar enviando a você as nossas notificações de estudos bíblicos, né? Pregações e estudo de matérias teológicas, né? De vez em quando eu estou trazendo aí 1, 2, 3 estudos, né? Sobre escatologia bíblica, sobre teologia, sobre homilética e sobre outras matérias que nós vamos devagarinho, a gente vai chegando lá. Um abraço, Deus abençoe e até o próximo estudo.